Então vamos lá, pessoal, a aula de hoje, tema 9, fiscalização de alcoolemia, tá? Então quais são os procedimentos que nós vamos adotar quando nós executarmos uma operação de trânsito ou até mesmo em qualquer situação de abordagem de veículos, né? Seja num acidente de trânsito, seja numa ocorrência de trânsito, seja uma situação de rotina, né? De abordagem de rotina, ou até mesmo numa operação voltada para esse tipo de fiscalização, nós vamos verificar quais os procedimentos que nós vamos adotar aí para essa fiscalização de alcoolemia. É desnecessário falar da importância dessa fiscalização, né? Todos nós acompanhamos diariamente noticiários aí de condutores sob efeito de álcool, que provocando acidentes terríveis aí, verdadeiras tragédias aí, com relação a acidentes de trânsito e a mortes e a lesões, né? Então é uma fiscalização muito importante, mas que gera no policial militar que vai executar um grau de responsabilidade, né? Porque nós vamos ter que operar equipamentos ou nós vamos ter que aferir a capacidade psicomotora do condutor, né? E nós vamos ver quais instrumentos que nós temos para fazer essa fiscalização de maneira correta, né? Até porque há um crime de trânsito do artigo 306, né? Embriaguez ao volante, que dependendo da graduação alcoólica presente na corrente sanguínea do condutor ou até mesmo dos sinais que ele apresenta, nós vamos inclusive lavrar o BOPA lá, um boletim de prisão em flagrante, e vamos conduzir esse condutor para a delegacia preso por crime de trânsito. Então vamos lá, pessoal, vamos ver primeiro a legislação que abrange aí essa fiscalização. Partimos, obviamente, do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Ele já foi alterado, vocês podem ver ali, por algumas legislações, né? Algumas legislações desde 2006 já vem alterando o CTB no sentido de fazer com que a fiscalização seja mais eficiente, mais eficaz, né? Para que a gente consiga realmente impedir que condutores sob efeito de álcool conduzam veículos na via pública de maneira perigosa, de maneira a causar acidentes. Então nós já vemos aí várias legislações que alteram o CTB no sentido de tornar mais rigorosa a fiscalização, né? Uma delas ali, que é essa de 2008, a 11.705, foi a famosa, né, conhecida Lei Seca, né? Foi a partir dessa lei de 2008, 11.705, que a graduação alcoólica permitida para conduzir veículos automotores veio a zero, né? Então, o Brasil é um dos países no mundo que adota uma fiscalização de trânsito muito rigorosa, que é não permitir nenhum tipo de gradação alcoólica para os condutores conduzirem veículos, né? Então, hoje, no Brasil, desde essa lei 11.705, a condução de veículos motores, o condutor não pode apresentar nenhum sintoma, nenhum, mesmo que milimétrico, né, sinal de ter ingerido qualquer tipo de substância, né, ou de bebida que envolva aí na sua composição o álcool. Temos também a resolução 432, né, que veio regulamentar essas alterações legais, e é essa resolução que nós temos como norte, né, como base da fiscalização. E também temos o POP aí da Polícia Militar, que prevê ocorrências envolvendo aí condutores sob efeito de álcool, embriagados, né, ou sob efeito de outra substância psicoativa. Então, são os norteadores aí da nossa fiscalização, onde a gente vai se basear para executar essa fiscalização. Vamos ver algumas definições, pessoal, para que a gente possa compreender mais facilmente essas normatizações, né? Primeira definição que é importante, pessoal, é o ato de dirigir, né? Então, trata-se da ação do condutor relativa à sua postura corporal no veículo ou às suas condições físicas ou mentais. Assim, a responsabilidade pela infração é do condutor, podendo haver solidariedade em caso de proprietário distinto, né? Então, o dirigir, né, é essa ação do condutor de estar posicionado no veículo e executando ações que façam com que esse veículo circule em vias públicas. E, para executar essas ações,
o ato de dirigir vincula-se também às suas condições físicas ou mentais, né? Então, a princípio, a infração com relação à alcoolemia é do condutor, mas nós vamos ver que o proprietário do veículo tem uma corresponsabilidade, caso, obviamente, ele não seja o próprio condutor, né? Se o proprietário do veículo for o próprio condutor, não se fala nisso, mas no caso do proprietário ser um terceiro, uma outra pessoa, o proprietário do veículo, mesmo ausente, tem responsabilidade sobre aquele veículo que está sendo conduzido por uma pessoa embriagada. Influência, né, nós temos esse termo, né, que é a ação que pessoa ou coisa exerce sobre outra, né? Então nós estamos dissecando, na verdade, a infração de trânsito, né? Então nós estamos dirigir sob influência, aí nós temos o conceito dessa influência, que é uma ação que uma coisa exerce sobre outra, então é a ação que a presença de álcool no sangue vai submeter ao condutor. Então ele vai sofrer a uma ação decorrente da presença de álcool na sua corrente sanguínea. E nós estamos vendo aí o conceito de álcool. Então consideram-se bebidas alcoólicas as bebidas potáveis que contenham álcool em sua composição com grau de concentração igual ou superior a meio grau Gay-Lussac, que é geralmente abreviado como GL, né? Que é essa gradação alcoólica que está presente até no rótulo das bebidas, né? Então nós temos essa forma de medição, né? Que é esse grau GL, é a fração de um volume, então é a quantidade em milímetros de álcool absoluto contida em 100 milímetros de mistura hidroalcoólica, por exemplo. Então um frasco de álcool, né, 70 graus GL, ou a gente chama lá de 70%, tem 70% de álcool na sua composição, tá? Então cada bebida vai apresentar um grau GL, um grau Gay-Lussac, que é dentro da sua composição, o percentual de álcool que está presente naquela bebida. Então nós temos aí vários tipos de bebida, por exemplo, cerveja gira em torno de 5%, né, variando ali, umas mais fortes, outras mais fracas, né? Tem algumas artesanais que chegam a quase 10%. Temos aí bebidas destiladas, tipo uísque, cachaça, que chegam até graduações próximas a 50%, 40%, 50%. Então, obviamente, né, quanto mais presença de álcool dentro da bebida, maior será a influência sobre o comportamento do condutor, tá? E vamos em frente. Temos também, pessoal, porque além do álcool, né, a legislação fala de álcool, mas também fala de substância psicoativa, né, que é uma substância que, ao ser consumida, afeta os processos mentais, sentir, pensar e agir. Então, ela altera os nossos sentidos, tornando-a uma substância psicoativa, né, que vai, de alguma forma, alterar a percepção nossa em alguns dos nossos sentidos. Então, seja visual, seja a nossa audição, seja a nossa voz, seja o nosso equilíbrio, né? Então, essas substâncias psicoativas, de alguma forma, vão alterar a nossa percepção das coisas. A capacidade psicomotora é a capacidade que o indivíduo possui de utilizar de maneira integrada suas habilidades cognitivas, sensomotoras, né, psíquicas, de modo a executar tarefas com competência. Dentro dessa capacidade estão compreendidas aí a coordenação motora, que é a utilização eficiente de partes de corpos, tonicidade, que é a adequação da atenção corporal para cada gesto ou atitude, né? Organização espacial, que é situar-se no espaço, e a percepção visual, acuidade, atenção, percepção de imagens, percepção de figura a fundo, e a coordenação óculo-manual. Então nós vemos que a coordenação psicomotora, pessoal, envolve vários sentidos, né? Entre eles essa coordenação motora, que é a utilização dos braços e pernas de maneira adequada. Então a perda do equilíbrio é um sinal de alteração, de falta de alteração da capacidade psicomotora, né? Organização espacial,
tonicidade, que é aquela coisa assim que a pessoa tenta pegar uma coisa e não consegue, né? Então ela tenta pegar ali, mas não falta nela a percepção visual, né? Ela já perdeu a acuidade visual no sentido de perceber a distância, então ela tenta pegar e não consegue, né? Organização espacial, que é justamente essa situação ali, além da perda de equilíbrio, né? É aquela pessoa que todos nós já em algum momento aí, a maioria, né? Com certeza já teve a sua capacidade psicomotora alterada em algum momento da vida, né? Seja num momento de felicidade ou de tristeza, né? Mas em algum momento, então, todos nós já passamos aí por essas ausências de capacidade psicomotora. Então, todos nós já sabemos ali, às vezes a gente quer levantar e não consegue, quer andar e tropeça, quer pegar alguma coisa e não consegue, a fala fica diferente, né? Então, tudo isso é essa capacidade psicomotora que já está sendo alterada devido à presença de álcool na corrente sanguínea. Aí temos os vários sintomas aí de alteração da capacidade psicomotora, né? Organização temporal, percepção auditiva, atenção, concentração, memória, desenvolvimento de esquema corporal, né? E expressão adequada por meio de linguagem. Então, são exemplos aí de alterações da capacidade psicomotora que são que se divergem, que são alteradas, que são comprometidas pela presença de álcool ou de outra substância psicoativa na corrente sanguínea. Então vamos passar para frente, pessoal, visto essas algumas definições aí que vão embasar aí os nossos procedimentos, vamos seguir em frente e vamos verificar aí o que fala o nosso CTB com relação a essa infração de trânsito, né, sobre a fiscalização de alcoolemia. Então nós temos lá no artigo 165 uma infração de trânsito que é dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Então nessa alteração, pessoal, é que nós temos a lei seca, né? Então dirigir sob influência de álcool, aí não há expressão no CTB de qual seja essa influência, então qualquer influência já determina a aplicação dessa infração de trânsito. Qualquer influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. Infração gravíssima, penalidade multa vezes 10, né? Então nós temos uma multa gravíssima com o fator de multiplicação 10. Então, infração gravíssima lá nós temos R$ 293,47, multiplicado por 10, nós vamos ter uma infração de trânsito aí de R$ 2.934,70. Então, quase R$ 3.000 essa infração de trânsito do artigo 165. A medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. Então, o documento do condutor do veículo ele é recolhido, né? E aí nós estávamos falando aí no início da aula sobre esse recolhimento de documento. Pode ser, se apresentado no meio físico, é recolhido o documento no meio físico. Se a CNH for apresentada no meio digital, né, obviamente nós não vamos recolher o celular lá, né, o smartphone da pessoa, né? Então nós vamos fazer esse recolhimento também de forma virtual, né, se ele apresentar o documento no formato digital, seja no smartphone, ou hoje ele nem precisa mais apresentar, né, se o artigo 159, 1A, o parágrafo 1º-A do CTB, do artigo 159, ele prevê que, se for possível a consulta a sistemas informatizados, dispensa-se até o porte da CNH do condutor. O documento já havia essa previsão legal, lá do parágrafo único do artigo 133, mas também foi, a partir de 12 de abril, também foi dada essa benesse à CNH. Então, o condutor também não precisa apresentar, caso ele não porte a CNH no momento da abordagem, e se o policial tiver acesso aos sistemas informatizados, ele não precisa apresentar essa CNH. Né? Muito cuidado nesse não apresentar CNH, né, pessoal? Consultem sistemas informatizados que tenham foto da pessoa, né? Senão você pode estar sendo logrado, aí ele dá o nome de outro condutor e acaba comprometendo a fiscalização. Então, esse recolhimento é feito através lá do RRDT, né, o Recibo de Recolhimento de Documento de Trânsito.
tá? Seja de maneira virtual ou seja de maneira física, caso ele apresente. E a segunda medida administrativa, retenção do veículo observando o disposto no parágrafo 4º do artigo 270. O que nos fala o parágrafo 4º do artigo 270? Primeiro, o artigo 270, pessoal, é a medida administrativa de retenção. Então, esse veículo será retido em virtude de uma irregularidade. Qual irregularidade? O condutor está conduzindo sob efeito de álcool ou de substância psicoativa. O condutor teve o seu documento de habilitação recolhido. Então, ele não é mais uma pessoa devidamente habilitada para condução de veículos. Esse veículo vai ficar retido até a apresentação de um condutor habilitado. Tá? Então, o parágrafo 4º diz exatamente, né? Caso não haja condutor habilitado para a condução do veículo, esse veículo deve ser removido. Tá? Então, se há um condutor devidamente habilitado, o veículo será liberado para este condutor devidamente habilitado, que obviamente não é a pessoa que você autuou por embriaguez, né, pessoal? Então tem que ser outra pessoa, ou ela vai ao local, ou ela pode estar até presente no próprio veículo, né? Pode ser um dos passageiros do veículo, ele vai submeter-se aos testes, vai constatar-se que ele não está sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa e o veículo vai ser liberado para este condutor que está devidamente habilitado no local. Tá? Então, estas são as medidas administrativas, recolhimento do documento de habilitação do condutor e a retenção do veículo até a apresentação de uma pessoa devidamente habilitada para que esse veículo seja liberado para circulação. E o parágrafo único ele vai nos dar a seguinte determinação: não afeta a nossa fiscalização, tá, pessoal? Então, o parágrafo único, nós não tomamos nenhuma providência com relação ao parágrafo único. Essa providência é tomada no DETRAN, tá? Então, toda vez que no prazo de 12 meses o condutor sofrer 2 infrações, com base no artigo 165, a segunda infração ela terá o seu valor duplicado. Então, nós temos ali que o valor da infração 2.934,70, esse valor será duplicado. Então, nós temos quase 3.000, nós vamos para quase 5.800, agora me fugiu, mas quase 6.000 reais de multa. Mas esse procedimento não altera em nada a nossa fiscalização na rua. Tá? Isso vai ser um procedimento adotado pelo DETRAN, o próprio sistema do DETRAN, a partir do momento que ele lavrou uma penalidade para o infrator, ele vai reconhecer que já havia, no prazo de 12 meses, uma infração já lavrada para o mesmo condutor. Na reaplicação da infração, o sistema mesmo já gera o valor da multa duplicado. Tá? Mas, para vocês terem conhecimento aí da gravidade da punição para os condutores aí que são flagrados conduzidos sob influência de álcool. Então nós temos aí o caráter provisório e precário, então a medida cautelar, a medida administrativa de recolhimento do documento mediante recibo. E aí o que a resolução 432 nos fala sobre este documento que nós estamos recolhendo? Então lá no artigo 10 vai falar o seguinte: o documento de habilitação será recolhido pelo agente, nós, os policiais militares, mediante recibo, está lá no nosso PMSC Mobile, lá em documentos de trânsito, lá o RRDT, o recibo de recolhimento de documento de trânsito, e ficará sob custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação. Então vai ficar sob responsabilidade da PM, este documento, até que o condutor comprove que não está com a capacidade psicomotora alterada nos termos desta resolução. Então o que vai acontecer, pessoal? Nós vamos recolher o documento desse cidadão, se for físico, o papel mesmo, papel moeda, CNH, ou virtualmente, e esta pessoa vai, para recuperar esse documento físico e para que nós demos baixa no sistema desse recolhimento virtual da CNH do condutor, ele vai ter que retornar ao quartel, né, ao órgão de trânsito, ou onde vocês determinarem que seja, no batalhão que vocês forem trabalhar, onde seja determinado que ele se apresente, vai ter que se apresentar novamente, obviamente vai haver um lapso temporal para isso, né? E vai apresentar a irregularidade sanada. Qual que era a irregularidade que ele apresentava?
embriaguez, então ele estava conduzindo sob a influência de álcool. Ele vai se reapresentar no quartel, vai efetuar o teste do bafômetro, vai comprovar que não está mais sob influência de álcool e vai ter o seu documento de habilitação devolvido, ou, no caso, se for virtual, nós vamos dar baixa no SAD, lá no RRDT desse condutor. Tá? Então ele vai, obrigatoriamente ele vai ter, nós vamos recolher o documento e no outro dia ele vai comparecer lá no quartel, ou no outro dia, ali nós já vamos ver que há um prazo para isso, ele vai comparecer ao quartel, obviamente, não estando mais sob influência de álcool, e vai lá, vai soprar o bafômetro, tá beleza, 0, tá aqui o teu documento de volta, ou nós vamos dar baixa nesse recolhimento no sistema. Aí o parágrafo 1º fala o seguinte, tá? Nós vamos fazer isso nas aulas de OAPT, pessoal, nós vamos recolher alguns documentos aí, vamos fazer alguma fiscalização de lei seca, vamos recolher alguns e vai ser dado, nós vamos ver ali que nós vamos dar prazo para que esse condutor compareça novamente lá na unidade policial e se reapresente para ter esse documento devolvido, tá? E caso esse condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela atuação no prazo de 5 dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão de trânsito responsável pelo seu registro, onde o condutor deverá buscar seu documento. Então, quer dizer, nós ficamos com essa CNH no quartel pelo prazo de 5 dias. Então, passados 5 dias, o condutor não retornou ao quartel para buscar este documento ou dar baixa no sistema lá desse recolhimento virtual, nós vamos encaminhar um documento à Ciretran, ao Detran, dependendo o local onde você vai trabalhar lá, anexando lá o documento, caso ele seja físico, ou informando. Informo-vos que o documento do condutor, do senhor fulano de tal, CNH, registro tal, foi recolhido por o mesmo ter sido autuado na infração do artigo 165, dirigir sob influência de álcool, sendo que o mesmo não compareceu nesta unidade policial militar para apresentar-se não mais sob efeito de álcool. Aí o texto do ofício lá, geralmente os quartéis já tem até o modelinho pronto lá, já deixa o modelinho pronto para encaminhar esse documento para a Ciretran. Aí, obviamente, a partir desse 5º dia, o documento vai para o Detran e ele vai ter que se reapresentar lá no Detran para receber esse documento de volta ou para que seja dado baixa, né, no sistema, no SAD, né, aí o Detran, a Ciretran tem acesso também para ser dado baixa desse recolhimento virtual aí do condutor, tá? Há também, né, pessoal, essa infração do 65, né, eu esqueci de comentar com vocês ali, além da multa 10 vezes, né, nós temos a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, né? Então, além da multa lá de R$ 2.934,70, é instaurado um processo de suspensão do direito de dirigir por 12 meses, né? Nós tínhamos até a Lei 14.071, até abril deste ano, só o Detran é que abria processos de suspensão do direito de dirigir. A partir de 12 de abril, qualquer órgão de trânsito, nas infrações específicas, e este é o caso, né, nas infrações que prevê suspensão de forma específica como penalidade, a infração já prevê a suspensão, não é aquela suspensão por soma de pontos. Então, a partir de 12 de abril, qualquer órgão de trânsito pode fazer esse processo de suspensão. Obviamente, aqui no Santa Catarina, então, nós temos órgãos de trânsito, pessoal, nós temos o Detran, nós temos a Secretaria de Infraestrutura para as rodovias estaduais, nós temos a PRF para rodovias federais e nós temos os órgãos de trânsito municipais, né? A PRF já está implantando o sistema lá para processar a suspensão, ela mesma processar a suspensão desses condutores, tá? O Detran já faz esse procedimento, a Secretaria de Infraestrutura, que cuida das rodovias estaduais, e os municípios ainda não estão aplicando esse procedimento, né? A maioria deles aí está encaminhando para um convênio para que o Detran, a Ciretran no caso, continue procedendo esse processo de suspensão,
tá? A maioria dos municípios está se encaminhando para isso. Pode haver algum município que, mais estruturado, obviamente, né, umas cidades maiores, que o próprio órgão de trânsito do município faça esse processo de suspensão de direito de dirigir, tá? Mas ainda não vi nenhum órgão municipal fazendo isso. Então, a princípio, o Detran é que está adotando esse procedimento da abertura do processo de suspensão de direito de dirigir. Então, pessoal, vamos para frente. Então, nós encaminhamos essa CNH para o Detran, Ciretran, caso o condutor não compareça à unidade policial até 5 dias após o cometimento da infração, tá? E aí, caso ele não vá, esse documento é encaminhado para o Detran, e lá no Detran é que ele vai adotar esses procedimentos para apanhar esse documento de habilitação novamente. Aí uma diferença, pessoal, só para vocês terem noção, tá? O recibo do documento do veículo, ele dá direito da pessoa conduzir o veículo, tá? Então, quando vocês recolhem o CLA de um veículo por alguma alteração do veículo e dão um prazo para regularização, este recibo autoriza a pessoa a circular com aquele veículo até que ele seja devidamente regularizado. No caso da CNH, não, pessoal. Tá? Então, a pessoa que está com a CNH recolhida, seja ela física, seja ela virtual, tá? Não pode conduzir veículos. Tá? Então, nós temos essa diferença com relação ao recolhimento dos documentos. Documento do veículo recolhido, o próprio recibo ali do recolhimento autoriza o cidadão a circular com aquele veículo até para que se promova a regularização. O recolhimento da CNH impede o condutor de conduzir o veículo. Tá? Ele não pode conduzir nenhum tipo de veículo com a CNH recolhida. Tá? Então, por isso da importância de se lavrar no SAD este procedimento, que como nós vimos, a CNH não é mais um documento de porte obrigatório, daqui a pouco vocês estão sendo logrados aí na fiscalização, caso esse recolhimento não conste lá no PMSC Mobile, lá no SAD, nos sistemas da PM, tá? Ele acaba, tu recolheu, aí na próxima abordagem o policial consulta a CNH dele, a princípio está de acordo, não há informação no SAD, você acaba dando aquele motorista como habilitado, quando na verdade ele se encontra com a CNH recolhida. Vamos lá, o que mais diz a resolução 439 com relação... Senhor, Oi. só para recapitular, para ver se eu entendi bem. Beleza, No vamos caso lá. da fiscalização, então, se for detectado, né, o condutor ali com bebida alcoólica, com porcentagem de álcool, Certo. eu vou fazer a aplicação da multa, que vai dar 2.000 e pouco, né? 2.000, A quase multa, 3.000. isso, aí ela 2.905. já vai cair automático, né? E não vai precisar recorrer, né? Isso aí Não, ele já pode, está ele comprovado. pode recorrer, não, ele pode recorrer da infração. Ainda Porque assim, ele fez o bafômetro, né? Aí, se ele mas mesmo assim ele pode recorrer de alguma questão, seja formal ou até seja material. Há muita gente que recorre, por exemplo, eu soprei o bafômetro, mas aquele equipamento não estava dentro dos requisitos legais. Nós vamos ver ali que o próprio equipamento tem requisitos para que ele possa ser utilizado na fiscalização, né? Aferição do Inmetro, modelo aprovado pelo Denatran. Obviamente a gente já tem os cuidados para efetuar a fiscalização com o equipamento de acordo, mas mesmo assim muita gente recorre. Coloca lá que o equipamento que eu fiz o teste lá não está de acordo com os requisitos legais. Eles recorrem. Recorrer ele tem direito, né? Principalmente quando há a infração sem o uso do equipamento, que a gente pode aplicar a infração também, pessoal, por verificação de sinais, a gente já vai ver na frente. E aí ele contesta também essa verificação de sinais feita pelo policial. Mas continua a tua pergunta? Aí no caso, senhor, com a retenção do documento, e aí no dia seguinte, posterior, né, ele volta, ele apresenta lá no quartel Certo. condições hábitas, então ele já volta a ser apto a dirigir? Eu fiquei com essa. Sim, a partir do momento que ele. Vamos botar numa situação prática, né? Que é o que vai acontecer no dia a dia, né?
A gente vai fazer uma operação de trânsito aí, geralmente no período noturno, que a gente faz essas operações aí de fiscalização de embriaguez. A gente vai lá, abordou o condutor, soprou o bafômetro, né, ou até não, fizemos uma constatação ali por visual, ou até mesmo se recusou, né? Ele pode até se recusar, também é uma infração de trânsito, nós já vamos ver isso ali em frente. Aí vamos supor nesse caso que ele soprou o bafômetro, deu a constatação da embriaguez, nós vamos recolher esse documento, o documento vai para o quartel. Ele é liberado, né? Vamos supor, ele se não atingir uma gradação alcoólica, a gente libera o condutor só medidas administrativas. Dependendo da gradação alcoólica, a gente tem que conduzir ele para a delegacia para lavratura de flagrante pelo crime de embriaguez. Mas esse condutor, seja conduzido para DP ou não, ou seja só questão administrativa, no outro dia ele vai comparecer ao quartel, vai fazer o teste do bafômetro. Se der 0, a gente devolve a CNH dele e a partir deste momento ele pode ou devolve a CNH física ou retira do sistema esse recolhimento e a partir daquele momento ele se torna habilitado de novo. Vai responder ao processo de suspensão, né? Em algum momento lá vai ser penalizado com a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, mas aí no decorrer do processo. Era essa a pergunta? De repente eu posso ter entendido mal. Sim, senhor, essa mesmo. Obrigado. Então, não, a partir do momento que ele volta no quartel, é retirado o recolhimento, devolvido o documento ou retirado o recolhimento do sistema, automaticamente ele está regularizou a situação, né? A irregularidade que ele apresentou, ele sanou e aí vai se habilitar novamente aí conforme a legislação de trânsito.